Amém. Louvamos a Deus por esse privilégio que nos concede estarmos mais uma noite. Essa é a terceira quarta-feira, né, que Deus nos privilegia em estar aqui. É um privilégio de definitivamente estar na presença de Deus e, sobretudo, diante da sua santa palavra. Apenas para informação dos irmãos e não como uma obrigatoriedade. Esses slides que vocês estão vendo e os demais que têm sido projetados, todos eles fazem parte de um trabalho bem modesto que temos produzido ao longo de 13 anos seguidos, e todo ele está dentro deste CD. É um CD gráfico. É importante deixar isso claro. Se você que adquiriu não prestou atenção no que está escrito, eu sugiro que leia. Se não ler, não dá zebra malhada, dá uma zebra branca. Entendeu? É um CD de formato gráfico, com arquivos em PDF. Não é MP3, não é DVD. Tá? Nós, inclusive, depois, aos interessados, nós vamos passar o nosso canal, o link do nosso canal do YouTube, porque todas as quartas-feiras, como os irmãos estão vendo, está sendo passado no Facebook da igreja, e também nós estamos gravando e fazemos na madrugada de hoje para amanhã, nós subimos o vídeo no nosso link do YouTube. Então, se houver algum irmão interessado em estar recebendo os links que vão cair direto no nosso canal do YouTube, me deixa saber no final do culto. É gratuito, só você me passar o seu número de celular, eu anoto o seu nome, seu número de celular, e assim que o vídeo de hoje já tiver subido no nosso canal do YouTube, eu terei o prazer de enviar o link na ordem. O primeiro vídeo, o segundo vídeo e o vídeo de hoje, que é o terceiro vídeo. Combinado? Combinado. Alguém interessado em ter os 3 vídeos? Alguém interessado? Então depois me procure, por favor, me procure. Só você vai me dar o seu nome, tá? O seu número de celular. Farei isso com profundo respeito e ética. E passarei o link, tá, diretamente para você. Se você tiver o WhatsApp, fica até melhor, né? Eu creio que a maioria dos irmãos aqui tem WhatsApp, então eu passarei via o WhatsApp. Vou registrar o seu número no meu celular e amanhã mesmo você vai estar recebendo o link dos 3 vídeos. Repito, o vídeo do dia 5, do dia 12 e hoje do dia 19. Se houver algum interessado, algum irmão interessado em adquirir o CD, o valor é de $10 e temos ainda 36 exemplares, dos quais 10 estão reservados. Então vamos contar com 26, porque 10 estão reservados, inclusive os que reservaram, que eu estou observando aqui, 4 não estão presentes. Se não aparecerem até a próxima semana, a gente então vai passar para frente esses 4 que tive o cuidado de reservar, mas se não aparecer, não seria justo eu segurá-los. Muito bem, como vocês estão vendo, estamos hoje só recapitulando a questão dos 3 evangelhos e seus tempos, porque eu estou batendo muito nessa tecla. É muito normal hoje, como já falamos, ou se não falamos, né? Pregadores de renome, até de YouTube, não tem nada contra pregadores de YouTube. O YouTube é uma ferramenta fantasticamente abençoadora, desde que ela seja bem usada, como qualquer outra rede social, né? Qualquer rede social, quando ela é bem usada, ela se torna um instrumento abençoador. Mas quando a rede social ela é mal usada, como qualquer coisa na vida, claro, ela nunca vai ser um instrumento de bênção. Mas eu me refiro às redes sociais, como YouTube, Facebook. Hoje vemos muitos pregadores que, repito, os bons pregadores, os bons ensinadores, os que estão direcionando bem a palavra de Deus, é outra coisa. Agora, os que não estão fazendo a coisa correta, eles costumam usar esse texto que eu vou ler aqui, tá? E com certeza você já deve ter ouvido muito falar disso. Mateus 24:14. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Se eu não fiz essa pergunta, faço. Se eu a fiz, faço de novo. Quantos de vocês, em algum lugar, no passado, no presente, ou no passado presente, ou no passado remoto, chegou a ouvir a seguinte frase: o Senhor Jesus só poderá voltar ou arrebatar a igreja depois que o evangelho tiver sido pregado em todo o mundo? Quantos já ouviram, por favor? Mas aí a pergunta que esse pequeno que vos fala,
Aonde está escrito isso na Bíblia? Ah, Mateus 24:14. Calma. Se você é um bom leitor, porque tem os bons leitores e os maus leitores, me permita com todo respeito. O bom leitor da Bíblia, ele observa os detalhes do texto. O mau leitor da Bíblia lê passando por cima, é o chamado leitor superficial. Mas o leitor de profundidade, ele vai detalhe por detalhe, para interpretar o texto dentro do seu contexto correto. Preste atenção. Os bons leitores vão observar esse texto da seguinte maneira. Abra comigo, Mateus 24:14. Vale a pena, porque eu sei que tem pessoas que não são observadoras. E aí causa um problemão. E aí você engole gato por lebre, ou sapo por ramo, que é pior. Mateus 24:14. Já li, mas eu quero que você tenha esse texto aberto para você observar como a coisa é séria, como a coisa é grave, como a coisa é complicada. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando a Bíblia fala de evangelho, observe por favor e se possível anote. A palavra evangelho é uma palavra grega, vem do termo grego euangelion. Euangelion, quando se traduz essa palavra, quer dizer boas novas, boas notícias. Inclusive estamos estudando na nossa faculdade teológica, na turma do curso básico, todas as segundas-feiras, a matéria Os Evangelhos. Cada um dos 4 evangelhos foi escrito com propósitos e endereços diferentes. Exemplo, o evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, apresentando Jesus como Messias de Israel. O evangelho de Marcos foi escrito para os gregos. O evangelho de Lucas foi escrito para os romanos. E o evangelho de João, ele tem uma visão que revela mais a divindade ou a deidade de Jesus como Deus e Filho de Deus. Por muitos ignorarem o endereço para o qual é enviado ou foi escrito os 4 evangelhos, é normalíssimo você confundir conhaque de alcatrão com catraca de canhão. É muito comum. Nenhum caminhão cheio de chineses e coreanos é a mesma coisa. Não porque tem o fato do olhinho puxado, você vai dizer tudo igual. Não. Os 4 evangelhos, é verdade, eles narram o ministério e a vida do Senhor Jesus. Mas lembre-se, só para você ter isso em mente, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados evangelhos da visão conjunta. O que isso quer dizer? Sinópticos. Aluno do CETAGAP. Tem alguém aqui aluno do CETAGAP? Então vocês estão entendendo perfeitamente o que eu estou falando, correto? Vocês estão me entendendo? Os alunos do CETAGAP. Se eu não tiver aluno aí, pode ser um pouquinho curioso. Vai ser um pouquinho curioso, né? Porque a maioria, com todo respeito, não falo isso por menosprezar quem não é aluno, desconhece esses detalhes. Até mesmo doutores de teologia. Acredite, eu estive alguns meses atrás conversando com, não vou entrar em detalhes, né, com um pastor que se intitula doutor em teologia, numa conversa informal, num café, ele ficou de boca aberta. Quando eu comecei a dar uma explicação bem simples, mais simples essa que eu estou dando, sobre a questão dos 4 evangelhos. Ele olhou assim, eu pensei, o irmão está com cara que vai infartar. Não, é a primeira vez que eu estou ouvindo isso na minha vida. Eu falei, mas o senhor é doutor em teologia, mas não me ensinaram isso. Eu falei, oh boy. Então esse homem vai ter que despromover do doutorado para o básico em teologia. É um negócio estranho. Não falo isso, eu repito, por menosprezar ninguém, porque isso é muito básico. Quando a gente tem em consideração esse princípio bíblico, que é muito básico, aí você vai entender por que o evangelho de Mateus usa tanto a palavra reino. É a palavra que mais se encontra no evangelho de Mateus. Eu desafio a você, quando você tiver uma oportunidade, ler os 28 capítulos do evangelho de Mateus. Aí você vai descobrir que a palavra mais usada neste evangelho é a palavra reino. E a palavra reino no evangelho de Mateus, ela está focada diretamente a quem? A Jesus, como Messias, como ungido, que vai restaurar o reino de Israel. Mas quando isso vai acontecer? No milênio, no seu governo de 1000 anos. Jesus veio anunciar o reino de Deus. Olha que interessante. A igreja tem proclamado o reino, mas os judeus, na grande tribulação, vão pregar o evangelho do reino para que ele seja estabelecido
no governo de 1000 anos. Como é que eu sei disso? Quando eu estudo as palavras gregas anunciar, proclamar e pregar. São 3 palavras que parece que na cabeça de nós brasileiros ou dos latinos é a mesma coisa, mas não é. Não são sinônimos. A palavra anunciar do grego é kerygma. A palavra proclamar é parousunos, que é apresentar. E a palavra pregar é diferente, ou seja, é estabelecer algo concreto. E isso vai acontecer na grande tribulação. Por que eu estou batendo tanto nesta tecla? Porque este texto que acabamos de ler de Mateus 24:14 vai acontecer na tribulação. Então, este evangelho do reino, ele é aplicado ao tempo da tribulação, porque hoje estamos vivendo, como você está vendo ali na tela, o evangelho da graça. É o mesmo evangelho? É. Só que em tempos diferentes, e em cada tempo diferente entra pregadores diferentes. O evangelho da graça começou com o dia de Pentecoste, em Atos 2:1-4, e a igreja tem sido a responsável pela pregação deste evangelho. Como é que eu sei isso? Atos capítulo 20, verso 24. Então a igreja está pregando este evangelho por quase 19 séculos. O arrebatamento da igreja vai ser o marco que vai fechar as cortinas do período da dispensação da igreja ou da pregação do evangelho da graça. Depois do arrebatamento, praticamente por todos os 7 anos da tribulação ou da grande tribulação, entram os judeus pregando o evangelho do reino. E aí eu vejo em Mateus 24:14, como eu acabei de falar, e aí eu vejo em Lucas 8:1. Então nós aprendemos então que os judeus estarão pregando o evangelho do reino na tribulação. E esse texto se refere. E este evangelho do reino, ou seja, o evangelho que os judeus estarão pregando na tribulação, pregarão, não é, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Que fim será esse? O final da tribulação. No final da tribulação, como você está vendo ali na tela, Deus vai permitir com que um anjo cumpra o desejo dourado de pregar o evangelho, porque diz a escritura que esse tem sido o desejo dourado dos anjos, né, de pregarem o evangelho. Mas esse desejo inicialmente foi dado aos homens, foi dado à igreja primeiramente e a Israel na grande tribulação. Vamos lá em Apocalipse 14, 6, 7. É interessante lermos, não é? Para não ficar nas nossas palavras como estivéssemos sustentando uma teologia própria nossa. 3, 7. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Anote, por favor. Os que já puderam adquirir o CD já vão poder viajar, não é? Terão mais de 2 anos de estudo, porque tem muito conteúdo dentro deste CD gráfico. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho qual? Tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. E isso vai acontecer no final da tribulação, porque a raça humana vai estar praticamente quase que toda dizimada. Quando nós estudamos o capítulo 7, 8, 9 e 10 de Apocalipse, vamos encontrar as expressões 1 terço, 2 terços, 3 terços. Isso quer dizer o seguinte: percentuais. 1 terço se corresponde, né, a uma terceira parte, ou 33%. 2 terços corresponde a 1/4 de 1 terço, e assim por diante. Nunca você vai encontrar na Bíblia percentuais, como 10%, 20%, 50%, 70%, 80%. Não, isso você não vai encontrar. Porque a ideia de percentual é uma ideia que começou a ser desenvolvida a partir do século XV. Estamos lendo um texto que foi elaborado no ano 96 depois de Cristo. Então os percentuais ainda não existiam na linguagem aritmética, na linguagem de matemática. Se usava então o mais simples possível, né? 1 terço, 2 terços, metade, né? Mas
percentual não existe. Mas quando estudamos, repito, capítulo 7, 8, 9 e 10 de Apocalipse, e vamos somando os percentuais baseados nas pragas, nos cataclismas, nos desastres que se abaterão sobre o planeta na tribulação, você vai chegar ao percentual de 75% da raça humana dizimada. Aí não se incluem os arrebatados. Vamos olhar hoje para um planeta de 8 bilhões e meio de habitantes. Desses 8 bilhões e meio, um número X é arrebatado. E baseado em Mateus 22, 14, esse número vai ser muito pequeno. Qual é o número? Não sabemos. A Bíblia não nos dá números precisos. Existe uma ciência que os judeus estudam, né, quando estudam a Torá, chamada gematria. Não sei se alguém já ouviu falar. A gematria é a ciência que descobre através das letras hebraicas e gregas valores numéricos. E quando você estuda Mateus 22, 14 no grego koiné e procura descobrir os valores numéricos baseados em somas, divisões e multiplicações, é um cálculo bem interessante, né? Mas isso não é muito comum. Os seminários evangélicos cristãos não ensinam os princípios de gematria. Eu conheci porque meu bisavô, como rabino, não entende, ele conhecia isso profundamente e passou esses ensinos de gematria para mim. Tem livros de gematria baseados na Torá, no Talmud, e eles são perfeitamente aplicáveis no texto grego do Novo Testamento. E ali dentro do texto grego do Novo Testamento tem um número que é um mistério: 2 bilhões. Entenda-me bem, não estou fazendo nenhum tipo de afirmação que o número dos arrebatados poderia ser 2 bilhões de pessoas. Não tem como afirmarmos. Mas há uma explicação. Por que o número 2 bilhões está dentro de um cálculo matemático estudado pela gematria em Mateus 22, 14? Lê para mim Mateus 22, 14, por favor. É bem interessante isso. Mateus 22, talvez você nunca ouviu falar disso, pode soar como uma heresia, mas não é. É um mistério. Mateus 22, 14. Quem encontrar pode ler, por favor, em voz alta. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Perceberam? Existem dois grupos diferentes. O grupo dos e o grupo dos Escolhidos. dois grupos. Aí eu deixo uma pergunta no ar. Em qual grupo você gostaria de estar? É um tanto óbvio. Alguns já não pensam. Não, eu quero ficar como chamado. Mas aí eu fico com Eclesiastes 4:10. Melhor o fim do que o começo de todas as coisas. Então, melhor é estar no fim, né? Embora eu tenha sido chamado, melhor eu estar até o final como escolhido. Estamos juntos? Estamos juntos? Mas eu volto de novo. Não podemos, sob hipótese nenhuma, fazermos uma afirmação, porque seria uma coisa disparatada, desproporcional, que o número dos arrebatados será 2 bilhões. Não, não temos como fazer isso. Mas esse número está dentro desse versículo. E agora? Como explicar isso? Não se explica, não se tem ideia. Pode ser uma pista, pode ser um número que não tem um sentido lógico, claro, profético, mas o número 2 bilhões está ali. Mas vamos fazer de conta, tá? Vamos fazer de conta. Não é uma afirmação, estou sendo gravado. E aqui tem uma grande nuvem de testemunhas que estão me testemunhando que eu não estou fazendo nenhum tipo de afirmação. Vamos fingir, vamos fazer de conta que Jesus está nesse texto afirmando que o número dos arrebatados seria ou será 2 bilhões de pessoas. Temos hoje 8 bilhões e meio de pessoas que estão na Terra. Se eu tiro 2 bilhões, quantos ainda ficariam? 6 bilhões e meio, concordam? Tire 75% de 6 bilhões e meio. Alguém tem uma bomba na cabeça? Não usando a calculadora? 75% de 6 bilhões e meio. Vamos lá. Rapaz, que demora. Mesmo com a calculadora está demorando. Vamos lá, pode usar a calculadora. 6 bilhões e meio. Eu tenho o número de cabeça, mas eu quero que vocês pensem comigo. Número grandão, né? 6 bilhões e meio. Tire 75%. Vamos lá. É difícil, hein? Uou! 25, Ninguém está chegando a uma conclusão? Pegue 6 bilhões e meio. Tire 75%. Quantos são 75% de 6 bilhões e meio? Pega 6.500. Tira 75%. Vamos lá.
Uou, mesmo com calculadora vocês não estão conseguindo? 4 bilhões 870 milhões. Seria hipoteticamente, a destruição da raça humana ficariam um pouco menos de 2 bilhões na face da Terra, ou seja, 75% seria dizimada. Mas repito, isto é uma hipótese, é uma especulação. Guarde isso, não estamos afirmando em absoluto nada. Mas faz um pouco de sentido, porque quando você estuda, repito, presta atenção aqui, não sai do foco. Quando você estuda Apocalipse 7, 8 e 9, nós vamos falar um pouco sobre isso, o nível de destruição na Terra é tão intenso, que esse planeta vai cheirar a sangue. Vai ser um cemitério aberto. Imagine os que ficarem aqui na tribulação. Vão presenciar. O planeta vai cheirar literalmente a morte, a sangue. E somente 25% conseguirão sobreviver para entrar no governo de 1000 anos de Jesus. Essa é a razão que Deus permite com que um anjo venha à terra, sobrevoe a terra, pregue o evangelho eterno como uma palavra de ultimato, de chance final para os sobreviventes da tribulação. Para então Jesus regressar, não é? E estabelecer o seu governo de 1000 anos. Mas antes do seu governo de 1000 anos, ele amarrará a Satanás no poço do abismo, ok? Entrará no templo de Jerusalém para limpá-lo ao longo de 30 dias, e depois dos 30 dias ele vai julgar as nações no vale de Josafá, que é um vale que vai ser criado quando Jesus colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. E aí ele vai julgar as nações ovelhas e as nações bodes. Mas onde está escrito isso? Mateus capítulo 25, versículo 31 a 40. Ali você vai encontrar que Jesus vai pegar as ovelhas e separá-las dos bodes. Olha que coisa linda a Bíblia é. Os dois únicos animais do reino animal que conseguem conviver aparentemente juntos são as ovelhas e os bodes. Quem já viu isso em algum lugar? Ovelha e bode convivendo. Mas são diferentes. Muito diferentes. A ovelha, ela anda em grupo e o bode geralmente é individualista. A ovelha, quando é agredida, ela baixa a cabeça e se cala. O bode, quando é agredido, ele dá um salto mortal e grita, esbraveja como um porco no dentro do matadouro. E aí nós entendemos, aí entra uma outra questão, né? Que no meio do povo de Deus temos ovelhas e temos bodes. Sim. Estranho isso, né? E aí Jesus deixa bem clara essa ilustração. Nações ovelhas e nações bodes. Quem serão as nações ovelhas? As nações que cuidaram, que trataram, que protegeram Israel no período da tribulação. E as nações bodes são as nações que perseguiram, que machucaram, que fizeram a vida dos judeus um tormento nesta terra. Agora observe que este juízo vai ser de nações, não será um juízo de pessoas. O que isso significa? O representante, um exemplo, da Alemanha, da França, que tenha maltratado a Israel na tribulação. Ele, como representa a nação Alemanha ou França, ele será remetido diretamente para o lago de fogo e enxofre. É o que está escrito lá em Mateus 25, 31, 40. Mas não será toda a nação, será o representante da nação. Então, pobre do presidente da Alemanha ou da França se perseguir a Israel na grande tribulação. Ele vai ser pego nesse juízo e ele vai prestar contas diante do Rei Jesus. E para que se cumpra o perfeito juízo de Jesus Cristo, então a nação implicada no seu representante será punida. Não toda a nação, porque a nação não tem culpa do erro dos seus governantes. Então, ai daqueles que forem governantes na tribulação, não é? E se maltratarem a nação de Israel. Tanto que quando Cristo entrar para governar 1000 anos no planeta, o número de nações representadas será muito reduzido, reduzidíssimo. Aí você vai me perguntar, um exemplo, se a França maltrata
a Israel. Os franceses serão exterminados? Não, uma vez que eles se convertam a Cristo, mas o presidente da França já era, vai ser julgado. Mas a nação França não existirá no governo de 1000 anos, mas os franceses continuarão vivendo, desde que eles tenham aceitado a Jesus Cristo no seu regresso em glória. Compreendido isso aqui? Porque o juízo é de nações, não são de pessoas. Temos que entender bastante isso com clareza. Já falei alguma coisa sobre a mulher vestida de sol. Vamos lá no Apocalipse capítulo 12. Capítulo 12, versículos de 1 ao 6. Eu já falei alguma coisa sobre isso, mas eu vou somente trabalhar com 2 versículos para não se tornar muito extenso. Eu quero abrir hoje um pouquinho mais de tempo para as perguntas, pelo menos de 12 a 15 minutos. Apocalipse capítulo 12, versículo do 1 ao 6. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também um outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de que ele lhe devorara o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias. Preste atenção nos detalhes do versículo 5. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Creio que já falei alguma coisa. A mulher aqui é o símbolo da nação de Israel, por várias características. A palavra deserto aí, embora esteja no texto do grego koiné, o texto aqui aparece a palavra hebraica negav. Interessante. A Bíblia tem essa característica, ainda que no original tenha sido escrito em hebraico-aramaico, no Antigo Testamento e no grego koiné, no Novo Testamento, a Bíblia tem essa facilidade de flexibilizar palavras estrangeiras, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. E no Novo Testamento não vemos essa dificuldade. Por exemplo, vamos encontrar no texto grego original do Novo Testamento palavras aramaicas, como talita cumi, não é? Abba, são palavras aramaicas. Por lógica, essas palavras não deveriam estar no texto do Novo Testamento, posto que o Novo Testamento originalmente foi escrito em grego koiné. Estão me entendendo? A língua original do Novo Testamento é o grego koiné, o grego do povo, o grego popular. Mas isso não impede a escritura, não é, no Novo Testamento, de mencionar palavras estrangeiras, como talita cumi, que é uma palavra aramaica, menina, te levanta-te, não é? Efatá, abre-te, e também a palavra aramaica abba. Aqui temos uma palavra hebraica, que é traduzida por deserto, mas a tradução literal de deserto é sul. Então, Negev, então a palavra aqui deserto, no original está Negev. Quando estudamos na Bíblia, Negev é o deserto do sul da Jordânia. Então aqui Deus está dando a localização geográfica, que a mulher, ou seja, a nação de Israel, vai fugir para o deserto do Negev, no sul da Jordânia. Mas que mulher é essa? Os 144 mil, de acordo com Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse capítulo 14. Vamos voltar lá a fita de novo, para você não ter dúvida. Na primeira parte da tribulação, os judeus estarão pregando o evangelho do reino, só que será na pessoa de 2 testemunhas, 2 judeus. Alguns batem com o pezinho no chão e ainda dá 3 rodopios. Vai ser Enoque e Elias, porque eles não morreram e terão que morrer. Mas aonde está escrito isso na Bíblia? Que eles terão que morrer. Hebreus 9:27 diz. Será que diz? Vamos lá em Hebreus 9:27, só para tirar essa dúvida de uma vez por todas, porque, irmãos, a gente, muitas das vezes, ao invés de sermos crentes bereanos, somos crentes tessalonicenses. Crentes que só ouviram falar, mas não conferiram. Os bereanos ouviram falar e conferem o que está escrito. Os tessalonicenses, eles dão bom dia a cavalo, isto é, qualquer coisa que eles ouvem, aleluia, glória a Deus, mas não é assim, irmãos.
Não se trata de questionar a palavra de quem prega ou quem ensina. Se trata de termos o quê? Critério, porque o critério nos fala de quê? Que temos responsabilidade em conferir tudo que está nas Escrituras. Tá? Vamos lá o texto? Vamos lá o texto? E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Eu vou ler o texto de novo, obrigado ao nosso irmão que fez a leitura. Eu vou ler o texto e olha, preste bem atenção, isso aqui é sério. Tirar o texto fora do contexto é facílimo gerar um pretexto. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Anote essa expressão, uma só vez. Quantas vezes nos foi ordenado a morrermos? Uma vez. Vou perguntar de novo, eu acho que eu estou surdo, eu tomei banho, entrou espuma no meu ouvido, o cotonete não ajudou. Quantas vezes fomos ordenados a morrermos? Uma vez. Vou perguntar de novo, eu ainda não estou entendendo, irmãos. Quantas vezes, você que está me ouvindo aí no YouTube, né, na câmera está bem olhando para o meu rosto, né, você não se assuste com os meus olhos regalados. Quantas vezes, segundo a Bíblia, a nós, seres humanos, nos foi dada a ordem de morrermos? Uma vez. Está ouvindo aqui o meu dedinho? Just one. Uma só vez. Mas Deus, que é o soberano, que estabeleceu as regras, porque quem cria as regras é soberano. Então ele cria as regras para ele? Não, ele cria para nós. Mas por ele ser o criador das regras e por ser ele o soberano, ele faz o que quer, quando quer, aonde quer, com quem quer. Ele quebra as regras e não precisa dar satisfação para ninguém. Quer ver um exemplo? Aleluia. A lei da gravidade, ele criou. Ó. Se eu passo a noite inteira jogando essa tampinha no chão, a lei da gravidade vai continuar funcionando. Mas Deus deu sabedoria ao homem para quebrar a lei da gravidade. Como? Através dos aviões? Através dos foguetes? Essa é uma lei espiritual. Todos fomos destinados a morrermos uma só vez. Mas o criador dessa lei quebrou várias vezes. Quer um exemplo? Lázaro. O filho da viúva de Naim. Aqueles ossos, não é? Daquele estrangeiro que diz a Escritura, né, que os ossos de Eliseu, quando tocaram naquele corpo, ressuscitou. Eutico, que caiu do terceiro andar devido a um sermão de mais de 8 horas que o apóstolo Paulo pregou. Ou seja, estes não caem nessa regra. Eles não morreram uma só vez. Imagina Lázaro, morto, já estava no paraíso. Imagina a alegria do homem. Daqui a pouco, lá da terra, Jesus, Lázaro, sai para fora. Olha olhando Lázaro, o que é que estou fazendo aqui de novo? Estava tão bom, na presença do Pai, e o mestre me chama de novo. E ele morre. Então, ele está fora da regra. Então, esse texto tem que ser analisado por este lado. Isso é muito sério, irmãos. Elias e Enoque não precisam morrer, só pelo fato que ele foi trasladado. Eles não morreram. Eles foram tirados vivos. E olha a coisa louca, estão vivos lá no céu com Jesus. 3 seres com corpos vivos. Como é que se explica isso? Não se explica. É a soberania de Deus. Mas nós temos que ter o cuidado para não forçarmos o texto, dizendo que vai acontecer isso. Não vai acontecer. Ou seja, Elias e Enoque não precisam de morrer. Vamos lá em Apocalipse capítulo 11, que você vai conhecer rapidinho a identidade das 2 testemunhas. Eu estou me tomando um pouquinho de tempo só para deixar essa parte que ela é um pouco complexa e confusa, bem clara, bem definida. Apocalipse capítulo 11, versículo 3. E anote de novo um número que vai aparecer de novo no texto bíblico que vamos ler. Apocalipse 11, 3. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidos de pano de saco. Anotou aí? 1260 dias. Quem anotou? Quem anotou? Vamos voltar agora a Apocalipse 12, 6. Então segura aí com o seu dedinho o marcador de Bíblia. Apocalipse 11, 3 e Apocalipse 12, 6. Por favor, é importante que você preste muita atenção.
Apocalipse 11:3 e 12:6 têm exatamente os mesmos números na contagem do tempo. Vou repetir Apocalipse 11:3 para ficar bem claro. Anote, por favor, anote, para não dar confusão. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano e saco. Quantos dias aqui esse texto coloca? 1260 dias. 1260. Apocalipse 12:6. Já lemos, mas vamos ler de novo, para ficar bem claro. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias. Qual é o número aqui de dias, de novo? 1260 dias. Anotou? O número 1260 aparece duas vezes. Mas qual é a razão? Agora você vai entender a razão. Olhe lá para o gráfico. O primeiro 1260 está relacionado à primeira parte da tribulação, os primeiros 3 anos e meio. Então anote aí, Apocalipse 11:3 está se referindo à primeira parte da tribulação, ou seja, os primeiros 42 meses ou 3 anos e meio, ou 1260 dias. Apocalipse 12:6, agora muda a ficha, muda o disco, está se referindo à segunda parte da tribulação, que também é conhecida como grande tribulação. Então, 7 anos, anote isso aí, procure não se esquecer. 7 anos é igual a 1260 dias ou 42 meses. Na verdade, duas partes, né? Porque os 3 anos e meio correspondem a 1260 dias. Então, 7 anos seriam 84 meses, 2520 dias. Mas aqui a Bíblia está dando de forma o quê? Proporcional. Metade, metade. Quem entendeu? Então, 1260 dias é igual a 3 anos e meio ou a 42 meses. Apocalipse 11:3. Primeira parte da tribulação, primeiros 3 anos e meio. Apocalipse 12:6, segunda parte de 3 anos e meio. E aí entra em cenário o quê? Os 144 mil que vão pregar o evangelho do reino depois da morte das duas testemunhas. O texto diz que essas duas testemunhas vão morrer. Vamos lá então de novo. Lá o texto de Apocalipse capítulo 11:3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizam por 1260 dias, vestidos de pano de saco. Essas são as duas oliveiras e 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Anote aí, oliveira e candeeiro é o símbolo da nação de Israel. Oliveira e candeeiro é símbolo da nação de Israel. Verso 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então nós vemos aqui as características do ministério de Elias e de Moisés. Por que eu chego a essa conclusão? Olha só. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Qual profeta que teve essa autoridade no Antigo Testamento? Elias. Anote aí. Se não anotar, a zebra vai ficar branca. Bem branquinha, vai ficar albina. Ó. Tem autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue. Qual profeta do Antigo Testamento que teve essa autoridade? Moisés. Então anote aí. Então serão 2 judeus. Um virá com a autoridade ministerial semelhante a de Elias, e o outro virá com a autoridade ministerial semelhante a de Moisés. Mas não podemos de forma nenhuma afirmar que serão Elias e Enoque ressuscitados, porque eles não morreram, então não tem como voltar à terra. Perfeito, vamos lá. Verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará.
Então esse tempo do testemunho são 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio, ou os primeiros 1260 dias. Verso 8, me acompanhe, não fecha sua Bíblia não, por favor. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma em Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. É estranho, aí se está se referindo a Jerusalém, não? Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Vai ser transmitido ao vivo pela CNN, pela Globo News, pela Band News, a morte dessas 2 testemunhas na cidade de Jerusalém. Vai ser um eventaço, vai ser um evento do ano. Olha o verso 10. E os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa dele, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros. Por quê? Tem uma razão, claro. Porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Vou dizer, finalmente, aqueles 2 irritantes pararam de profetizar, bem feito, morreram. Que alegria, vamos trocar presente. Tudo motivado pelo anticristo. Mas olha o versículo 11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. Imagina, estão lá os 2 cadáveres mortinhos. E eles receberão o poder da parte de Deus e ressuscitarão. E vão subir ao céu. Olha só, e subiram ao céu numa nuvem e seus inimigos. Imagina a cena. Algo parecido com a ascensão de Jesus aos céus. Aquelas 2 testemunhas subindo aos céus. Que loucura vai ser. E a CNN vai estar lá, mostrando tudo ao vivo. E se alguém aqui fica na tribulação, vai conferir. A minha oração é que não tem ninguém aqui que fique. Mas eventualmente você vai se lembrar de mim. Pastor, que lembrança feia. Mas eventualmente, se você ficar, já está preparado. Você vai ver essa cena. Ou ao vivo ou na televisão. Vamos lá. Que Deus tenha misericórdia. Versículo 13. Naquela hora, qual hora? Que eles estiveram subindo ao céu. Me acompanha aqui no verso 13. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. Então 10% da cidade de Jerusalém, vai ser destruída devido a um terremoto quando essas 2 testemunhas foram levantadas para o céu. E morreram nesse terremoto, aqui a palavra é impressionante, como ela dá um número. 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Então 7.000 pessoas já estão com compromisso marcado para morrerem nesse terremoto. Quem são? Não sabemos. Ok, voltando lá, a mulher vestida de sol. Esse deserto que a Bíblia fala de Apocalipse 12:6 é essa cidade. É a cidade de Petra, onde os judeus se refugiarão na grande tribulação. Quando você estuda sobre Petra é uma cidade fascinante. Tive a oportunidade de conhecê-la, estive 2 vezes lá nela, na Jordânia, no sul da Jordânia. Ela tem praticamente quase 25 metros de altura, do solo até o topo. Ela é uma cidade escavada dentro do basalto do granito. Isso é impressionante. Levou-se mais de 50 anos para a construção de Petra. Quando se entra lá dentro, é uma rede de cavernas, que tem até iluminação natural, com fendas aonde passam a luz do sol. E lá dentro facilmente se podem colocar até 200 a 250 mil pessoas. Então não é algo absurdo em crer que 144 mil pessoas vão entrar lá dentro. Há períodos no ano que está aberta para visitação pública e há períodos que está fechado para manutenção da Sociedade de Arqueologia Jordaniana. Quem um dia for à Jordânia, procure essa cidade, porque ali vai ser o local aonde Deus vai levar os 144 mil para protegê-los do anticristo. O anticristo não vai fazer nenhum dano. Mas aonde eu vejo essa menção dessa cidade na Bíblia? Olha só, no livro do profeta Isaías, capítulo 16, versículo 1 a 5, Salmo 60, verso 9, Ezequiel 20, 30, 38, 20, 35, 38, Daniel 11, 41, Daniel 12, 6, 13, 14, Jeremias 40, 11, 12 e Apocalipse 12, 6, que é a única menção que não encontra o nome Petra, mas deserto. Está ali a flechinha mostrando
que a cidade de Petra está ao sul da Jordânia, quase 42 quilômetros a leste do Rio Jordão, porque o Rio Jordão, quem conhece aquela área, né, alguns irmãos já estiveram ali em Israel, o Rio Jordão ele divide dois países, né, divide do lado oeste Israel e do lado leste a Jordânia. Alguém aqui já foi a Petra? Pastor Aldenir está ali, ele foi a Petra, então ele está, pode corroborar esse nome. O irmão conseguiu entrar lá dentro? Conseguiu entrar e viu que o negócio vai ali, é uma coisa monstruosa. E outra coisa muito importante, pastor, lá dentro, quando o sol bate, as pedras mudam de cor. Muda de cor, exatamente, por causa do efeito do basalto. É assustador. E quando muda de cor, a luminosidade cresce de 2 a 3 vezes no seu interior. Então Deus tem tudo providenciado para manter ali dentro 3 anos e meio protegido, guardadinho, a todos os 144 mil, né? E o anticristo não vai chegar lá. Vamos lá. A cidade de Jerusalém é a única cidade do planeta Terra que é compartilhada por 3 etnias, ou 3 raças, ou 3 religiões: judeus, muçulmanos e cristãos. Mas diz a Escritura que Jerusalém, no tempo do milênio, vai voltar ao governo completo dos judeus. Donald Trump deu pontapé inicial em 2017, quando anunciou o reconhecimento dos Estados Unidos da América sobre Jerusalém, a capital indivisível de Israel. Trump cumpriu a profecia de Zacarias capítulo 12, versículo 3. A gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas guarde isso: no milênio, Jesus vai governar sobre o planeta Terra. Jerusalém vai ser a capital internacional do reino de Cristo. E Jerusalém voltará ao governo completo na mão dos judeus. Ou seja, nem muçulmanos e nem cristãos, mas unicamente os judeus terão pleno controle do governo da cidade de Jerusalém. Para resumir a grande tribulação, o arrebatamento é uma coisa bem louca, gente. Eu vejo às vezes nos vídeos do YouTube, pastores terem um atrevimento de dizer: nós estamos na abertura do 4º selo. Então eu estou na tribulação, estou mal, estou no sal. Pouco tempo atrás não vou citar o nome porque ele é muito conhecido, tem mais de 1 milhão de views no YouTube. Irmãos, a 5ª trombeta já vai ser tocada. Eu falei: estou mal então. Não me avisaram do arrebatamento. Entenda isso aqui: os selos e as trombetas serão abertos e tocados na primeira parte da tribulação. Isso só vai acontecer depois do arrebatamento, pelo amor do guarda de Niterói. Anote isso. Nem falo por amor de Deus, porque é incrível como alguns desses homens, por razões que eu não entendo, não mencionam a fonte bíblica e citam com uma segurança férrea, marmórea. Então anote aí: depois do arrebatamento serão abertos os 7 selos, não é? E serão tocadas as 7 trombetas. Como é que eu sei isso? Apocalipse capítulo 6, Apocalipse capítulo 8, capítulo 9. Se você quiser, anote. A igreja, ela é arrebatada no Apocalipse capítulo 4. No Apocalipse capítulo 5, a igreja já está no céu, participando do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro. O livro do Apocalipse é um livro complexo, sem dúvida, porque tem que ser interpretado à luz da hermenêutica bíblica, à luz da exegese bíblica, à luz da tipologia bíblica, dos muitos símbolos e figuras. Se o elemento nunca estudou a importância dos símbolos, dos tipos, das figuras na Bíblia Sagrada, como ele se atreve a dar uma interpretação afirmativa sobre isso e isso e isso e isso dentro do livro do Apocalipse? Não pode, irmãos. É o livro mais difícil das Escrituras e, acima de tudo, temos que ter a revelação, a unção de Deus para fazermos a correta interpretação. E observe, o livro do Apocalipse é tão difícil que é o único livro profético da Bíblia que depende de um cumprimento progressivo na linha do tempo. Vamos lá em Apocalipse capítulo 1, para você entender que o próprio livro dá a fórmula da correta interpretação. Isso é lindo. E hoje nós vemos milhares de pregadores aventureiros, eu falo isso com profundo respeito nas redes sociais,
dando todo tipo de interpretação, cada uma mais disparatada do que a outra, mas sem levar em consideração as regras básicas da simbologia bíblica, da tipologia bíblica, que tudo isso é ensinado numa matéria da teologia chamada hermenêutica e exegese bíblica. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por seu intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João Batista. Perdão, ao seu servo João Batista, perdão. O qual testou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Anote aí, o verso 4 é a linha de interpretação no tempo do Apocalipse. As coisas que foram, as coisas que são e as coisas que serão. Mas lembre-se que aqui está falando João no tempo que ele está vivendo, ano 96 depois de Cristo. Então João está recebendo uma revelação de coisas que ficaram lá no passado em relação ao tempo dele, no ano 96. João está falando de coisas que estavam acontecendo naquele momento, ano 96 depois de Cristo, e João está visualizando coisas que vão ainda acontecer no futuro remoto. Então o livro do Apocalipse, para você interpretar, você tem que levar em consideração a progressão no tempo. E esse quadro ali que você está vendo tem tudo a ver, porque se você não levar em consideração isso, você vai fazer uma salada russa violenta. Quando entra a segunda metade da tribulação, ou a grande tribulação, que aborda Apocalipse capítulo 15 e 16, aí entra o julgamento das taças, são as taças da ira de Deus. Na primeira metade da tribulação serão cataclismas, desastres fantásticos. Na segunda nem se fala. O planeta definitivamente vai cheirar mal. E aquele homem que você vê de pé ali no meio é o anticristo, é o símbolo do anticristo que vai revelar a sua ferocidade na segunda metade da tribulação. Você vai perguntar, qual a razão da tribulação? Tem uma razão? Claro, tem uma razão. Mas vamos na Bíblia para entender qual é o propósito de Deus básico na tribulação. Abra lá em 1ª carta aos Tessalonicenses. 1ª carta aos Tessalonicenses. 1ª carta aos Tessalonicenses. 1ª carta aos Tessalonicenses. Capítulo 5, versículo 9. Quem puder ler, por favor? Nós vamos usar mais 10 minutinhos para em seguida a gente entrarmos nas perguntas. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Anote a palavra ira. É a mesma palavra grega para tribulação. É da mesma raiz. A palavra grega para tribulação é thiplis. Thiplis. Mega thiplis. Grande espremedura. Grande pisamento. Grande esmagamento. Mega thiplis. Grande tribulação. E esta palavra ira, ela vem da mesma raiz da palavra thiplis. Então aqui temos uma resposta. Deus não nos destinou para tribulação. E tem muita gente aí afirmando que a igreja vai entrar, bum, de cabeça na tribulação. Não tem como. Primeiro, esse texto já nos desvenda que a igreja não foi chamada para entrar na tribulação. Mas temos razões bíblicas para entender um pouco mais? Claro, está aí as razões. A grande tribulação considerada. Em relação à igreja, presta atenção. Após o arrebatamento, até se completar o tempo dos gentios. Lucas 21, 24, 1 de Tessalonicenses 1:10 nos ensina. Quanto à salvação, vai haver salvação na tribulação? Claro, vai ser um meio de purificação a tanta gente hoje dura, que não quer saber de Jesus. A tribulação vai ser uma oportunidade apertada, mas vai ser uma oportunidade de ouro para alguns. Apocalipse capítulo 7, versos 9 a 17. Quanto à gravidade,
de tal severidade que nenhum período da história passada nem futura poderá igualar-se a ela. Mateus 24, 21. Então vai ser tamanha angústia, tamanho aperto, mas vai ser necessário para o quê? Para quebrar o orgulho, a dureza, a maldade do coração do ser humano. Quanto ao tempo? Por que a tribulação vai durar 7 anos? Alguns perguntam, poderia durar 10 anos? Poderia durar 20 anos? Mas olha só o que Jesus disse. É um período abreviado por causa dos eleitos, porque de outro modo ninguém se salvaria. Mateus 24, 22. Se a tribulação passasse de 7 anos, ninguém ia aguentar, por causa da grave, terrível pressão que será exercida sobre os habitantes da terra. Quanto a Israel, anote aí, a causa básica da tribulação é um período chamado de angústia de Jacó, um juízo sobre Israel pelo fato de ter rejeitado ao Messias. Jeremias capítulo 30, verso 7. Então, de todas as razões do porquê da tribulação, essa é a principal: Israel. Deus vai tratar com Israel. Deus não rejeitou Israel. Gente, escutem, Deus não rejeitou Israel. Deus já sabia que haveria rejeição de Israel. Ele veio para o que eram seus, e os seus não receberam. Mas todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1. Mas quando lemos Romanos, capítulo 11, vamos descobrir que a rejeição de Israel inverteu a ordem do tratamento de Cristo sobre a igreja. Porque no plano original, Israel seria a cabeça das nações e a que pregaria o Evangelho da graça. Mas na onisciência do eterno Deus, ele já viu, não, Israel não vai se encaixar no teu projeto. Mas mesmo assim eu não vou abandonar o povo que eu escolhi, o povo que eu elegi. Então vai trocar-se-ia a ordem. Então a cabeça espiritual seria a igreja. E Deus trataria então com Israel na tribulação. Gente, acordem. Era para nós gentios sermos tratados na tribulação. Aí ficaríamos de cabeça na tribulação. Mas a queda dos judeus, curiosamente, deu privilégio à igreja. Então a igreja é privilegiada. Oh, glória a Deus, aleluia. Foi privilegiada. Então os judeus que ficarem na tribulação, eles vão ser exprimidos para a glorificação e resgate da nação. Esse é o projeto de Deus. É a única maneira da nação de Israel ser restaurada. Ainda que no arrebatamento da igreja existirão muitos judeus convertidos a Cristo, mas a nação em si passará por um período de prova duríssimo na tribulação. E quanto às nações, um período de juízo sobre as nações devido ao seu pecado e rejeição a Cristo. Então essas são as razões bíblicas do porquê da tribulação, mas a principal razão da tribulação é Israel. Já vou terminar. Aqui temos uma reportagem que saiu há pouquíssimos meses. Uma advertência aterradora sobre a chegada da destruição de uma explosão solar revelada dentro do Apocalipse, já detectada e avisada pela NASA. As Escrituras nos ensinam que o planeta Terra seria destruído um total de 3 vezes. A primeira foi por água, na ocasião do dilúvio, Gênesis capítulo 7. A segunda envolverá as catástrofes que se abaterão no período da grande tribulação. Está lá nos ensinando em Mateus 24, 21, 27. Lucas 21, 20 e 24, precedendo ao governo de Cristo de 1000 anos sobre a terra, de acordo com Isaías 65, 17 ao 25. E a terceira será antes do estabelecimento dos novos céus e nova terra. Alô, o planeta Terra sofrerá uma terceira destruição. Como é que eu sei disso? Então vamos parar por aqui para entrar para as perguntas. Segundo de Pedro, vamos lá. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Se você nunca leu isso na sua vida de cristão, vai ler hoje, agora, vai anotar bonito, para não esquecer nunca mais. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 5, 6 e 7. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água. Olha que interessante. E através da água pela palavra de Deus, pela qual veio perecer o mundo naquele tempo afogado em água. Agora, anote o verso 7, olha que interessante. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra, têm sido tesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo.
e destruição dos homens ímpios. Eu quero saltar para o versículo 10, e aí a gente vai parar por aqui, porque a gente vai continuar em março, né? Nosso pastor já abriu um leque, nós não vamos terminar na próxima quarta-feira, vamos terminar em março, provavelmente vamos avançar mais 2 quartas-feiras em março, e haver necessidade, fechamos o mês de março, tá? Porque o negócio tem que ser diluído bem devagar, para não dar um conflito cerebral na cabeça dos irmãos. É muita informação, gente, é um quebra-cabeça de milhares de peças, mas não quero que ninguém saia daqui assim. Muito bom. Entende? Então eu vou fazer bem devagar para você assimilando pouquinho a pouquinho. Olha o verso 10. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Essa é uma outra coisa que é mal interpretada. Na Bíblia há 3 significados para a expressão dia do Senhor. Pode ser domingo, dia do Senhor. Segundo significado, dia do Senhor pode ser a segunda parte da tribulação. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E dia do Senhor vai ser o dia que Deus vai renovar esta terra por fogo, com novos céus e nova terra. Olha só o que diz: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Aí se aplica o terceiro significado, o dia que Deus vai renovar os céus e a terra por fogo, no qual, olha que coisa louca, os céus passarão com estrepitoso bum, estrondo, e os elementos de Deus farão abrasados, e também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Verso 11, olha a descrição. Visto que todas essas coisas hão de assim ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Alguma tradução diz, e os elementos se enrolarão como pergaminho. Essa expressão, derreterão ou serão enrolados como pergaminho, é exatamente a linguagem científica que os cientistas já descobriram. Escute, a gente já vai terminar aqui para entrar no período de perguntas. A NASA fez essa declaração há 4 anos atrás, isto é, em 2016. O nosso Sol, escute, isso é interessante, é uma estrela de terceira grandeza. Existem estrelas de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta grandeza. O Sol é uma estrela de terceira grandeza, isto é, existem centenas e centenas e centenas e centenas e centenas e centenas de sóis espalhados em galáxias, 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 galáxias. Nós somos um pontinho no universo chamado Via Láctea, que é dominada por um sistema solar de 9 planetas. Nós não somos nada, somos um pontinho insignificante diante de milhões de estrelas, milhões de galáxias, milhões de sistemas solares, centenas de outros sóis maiores do que o nosso. Nós olhamos o nosso Sol, uau! Mas existem sóis 20, 40, 150 vezes maiores do que o nosso. Está provado isso. Mas o sistema solar nosso já está com os dias contados. Por quê? Albert Einstein, em 1917, quase no final da Primeira Guerra Mundial, quando elaborou a teoria da relatividade, ele chegou a uma conclusão fantástica. E olha que não havia tanta tecnologia naquela época. Que o sistema solar, na verdade o universo, chegou num período que ele se expandiu, se expandiu, se expandiu, se expandiu, se expandiu, se expandiu, bum! Chegou ao limite. E o que está acontecendo agora com o universo? Está se contraindo. Isso é fantástico. Os buracos negros que estão sendo descobertos é a prova que o nosso universo está contraindo, contraindo, contraindo. Nos últimos 42 anos foi registrado por várias pesquisas da NASA que o nosso Sol tem consumido mais de 64% do principal dos seus gases, chamado hélio. Quando o gás hélio começa a reduzir, o tamanho do Sol proporcionalmente começa a aumentar. Se aumenta o tamanho do Sol, aumenta a sua temperatura. Esse processo na astronomia é chamado de processo de supernova. Isto é, o Sol está entrando num processo de envelhecimento, ele está aumentando de tamanho, está aumentando de proporção, está duplicando, triplicando a sua intensidade de calor, porque ele vai morrer, irmãos. A ciência já decretou que o Sol, entre 40 a 60 anos, vai morrer, ou seja, ele vai, bum, tornar-se uma supernova, vai explodir e vai fazer o quê? Vai sugar tudo ao seu redor.
Assim funciona o buraco negro. E a Bíblia diz que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o poderoso e grande dia do Senhor. Isso é lindo. Isso quer dizer que quando o sol explodir, ele vai engolir todos os planetas do sistema solar. E a visão que estiver na Terra é como fosse um rolo se enrolando, um pergaminho, mas na verdade a atmosfera vai toda queimar. E aí entra os novos céus e a nova Terra. Mas a NASA já tem prova concreta que o nosso sistema solar está encolhendo, o nosso Sol está morrendo e que o nosso planeta Terra vai ser abrasado por uma destruição cataclísmica. Mas fique tranquilo, a igreja vai estar protegida. Amém. A igreja vai estar protegida, não vai passar por esse processo de destruição, vai ser o nosso planeta. Cenas do próximo capítulo. Vamos falar sobre o trono branco. Vamos falar aonde estão os mortos agora. O lugar dos mortos. Vamos falar sobre Sheol, Hades, Abaddon, Abismo e Tártaros. 3 infernos. Vamos falar do seio de Abraão, que muita gente complica e complica e complica. Vamos falar um pouquinho sobre o livro do Apocalipse. Aí vamos entrar nos 6 indicativos que nos apontam que estamos vivendo os últimos tempos. A saída do Reino Unido da União Europeia, a crescente apostasia dos últimos dias, o Al-Mahdi, a chegada do esperado Messias muçulmano, o polêmico novo governo dos Estados Unidos, o aquecimento global e o avanço da Rússia no atual cenário mundial. 10 minutos, pastor, posso? Para o nosso tempo, 10 minutos ou é muito? Olha só, já fiz isso para mim, então é muito. 10 minutos. Pastor? Irmão Santos, tinha que ser irmão Santos, né? Quando o irmão César não está, o irmão Santos tomou o lugar dele. Tá bom. Vamos lá, irmão Santos. Pastor, no período do milênio, né, quando Satanás está preso, Perfeito. haverá na terra casamentos e filhos nascendo? Anote aí, anote. Se você não anotar, a zebra fica encardida. Isaías capítulo 65. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 65. Eu não vou ler todo ele, obviamente o tempo não nos permite, mas nós vamos dar uma palhinha, rapidinho, já para responder a pergunta do nosso irmão Santos. Apocalipse capítulo 65, versículo 17. Me acompanhem, por favor. Apocalipse 65, 17. Isaías 65, a partir do verso 17. Pois eles que criam novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Vamos depois explicar que também quando se fala de novos céus e nova terra, aí Isaías está se falando do milênio, não necessariamente da Nova Jerusalém, lá em Apocalipse 22. Você vai entender por quê. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria para o seu povo e regozijo. Verso 19. E exultarei por causa de Jerusalém, me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem de clamor. Anote aí, olha que interessante, versículo 20. Não haverá mais nela, aonde? Em Jerusalém, no milênio, no governo de 1000 anos. Nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos, oh boy, será amaldiçoado. E eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para os que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e seus filhos estarão com eles. E será que, antes que clamem, eu responderei? E estando eles falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha com o boi, o pó será a comida da serpente, não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, respondendo ao nosso irmão Santos, no milênio, haverá sim nascimentos, não é? Normais, mas vamos guardar isso aqui no coração. Serão 3 povos que estarão convivendo dentro do governo de Jesus Cristo, no governo de 1000 anos. Primeiro povo, os glorificados. Quem são os glorificados?
os mortos justos que ressuscitaram na ocasião do arrebatamento e os vivos justos que foram glorificados e arrebatados. Esse grupo será um grupo só, o grupo dos glorificados. Ressuscitados justos, vivos justos, arrebatados e glorificados. Anotaram? Primeiro grupo que vai viver no milênio, glorificados. Corpos imortais, corpos que não estarão mais sujeitos ao pecado, nem à morte, nem à fome, nem à dor. Segundo grupo, sobreviventes da tribulação. Um grupo bem pequeno, que vai ter que se dobrar para Cristo Jesus. Terá que aceitar a Jesus. Diz a Escritura que ele regerá as nações com vara de ferro. Vara de ferro é o símbolo da autoridade, da inflexibilidade do governo de Jesus. Ou você aceita Jesus ou já é. Então ele vai reger as nações com vara de ferro. Segundo grupo que vai participar do milênio, os sobreviventes da tribulação. Um grupo bem pequeno. Terceiro grupo que vai estar no milênio, os que nascerão na tribulação. Vai haver casamentos, vai haver nascimentos, vai haver também mortes, mas não mortes abaixo de 100 anos. O homem vai voltar a viver 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 anos de idade. Mas alô, os glorificados não vão ter que se preocupar com isso, porque já terão a vida eterna. Corpo imperecível e incorruptível. O detalhe será para os sobreviventes, escute, os sobreviventes da tribulação e os que nascerem na tribulação. Esses estarão ainda sujeitos à morte, a terem enfermidades, mas vão viver 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Você que está glorificado, esqueça de contar o tempo. Você vai viver a vida eterna bonito, com a aparência de 20 anos. Já me perguntaram, pastor, o senhor no corpo glorificado vai ter cabelo? Eu estou preocupado com isso. Se eu vou ter cabelo ou não, meu corpo vai ser perfeito. Não vai ter enfermidade. Se vai ter cabelo é um detalhe. Se não tiver cabelo, sinceramente, até melhor. Amém. Entendido, irmão Santos? Se não está entendido, a gente depois conversa. Pastor Gessé, já esperava que o pastor Gessé, ele estava lá meio nervoso com o dedinho estava dele assim. Pastor Gessé, mais 5 minutos para terminar. São duas, vamos lá, vamos jogar então duas em uma. Primeiro, o pastor já respondeu que na eternidade, no milênio, haverá seres humanos. E normalmente, não vai ter extraterrestres. Na eternidade, seremos diferentes e não mais vai haver seres humanos. Vai. Aí vamos explicar lá em Apocalipse 21 e 22. Só que lá na Nova Jerusalém, o céu desce na terra. Pum! E aí muda a configuração. Filhos, comida. Não, aí todos vão ser uniformizados. A gente vai explicar depois um pouquinho sobre isso. O objetivo dos novos céus e nova terra é padronizar tudo. Veja só que interessante. Nos novos céus e nova terra, tudo vai estar no estado de glorificação plena e completa. Então todos ali terão já corpos glorificados. Adão e Eva, antes do pecado, eles não teriam filhos? Com certeza. Com certeza, mas esse é um outro assunto que a gente vai levar um pouquinho mais adiante. Aí tem muito pano para manga e bata de batismo. Ok. A outra pergunta, vamos lá. Se o pastor permitir, faça. Se as festas bíblicas, elas têm alguma coisa a ver com escatologia? Todas. As 7 festas judaicas estão na simbologia dos 7 braços do candelabro judaico menorá. Cada uma das festas aponta para um período escatológico. Se o pastor quiser, eu lhe mando um gráfico detalhado, tintim por tintim. Aí o pastor vai ficar assim, impressionado. Porque cada uma das 7 festas judaicas apontam para 7 períodos envolvidos com a escatologia, com os 7 Espíritos de Deus e com o projeto de Deus com a igreja e com Israel em 7 etapas. Tem nesse CD aqui, não? Não, eu posso lhe dar um material à parte. Isso não está no CD porque foi algo novo que eu fiz há pouco tempo atrás, né, depois de alguns anos de estudo, então trouxe isso à tona. Eu vou colocar na 14ª edição, não nesse CD, mas no próximo. Se tudo correr bem, eu vou estar lançando. Última pergunta da noite. No governo desses de 1000 anos, Deus, ele já vai ter exterminado o povo que não foi salvo, o Satanás com o povo que não aceitou ele, ou vai ter, porque assim,
vai ter a tribulação. Ele vai vir, vai governar aqui por 1000 anos. Corretíssimo. E vai ter alguém aqui que não vai ter aceitado ele, vai ter a oportunidade de não ir para o inferno, ou já vão ter... Apocalipse capítulo 20, abra lá. Pergunta de ouro da aluna lá de Marlborough. Quem não conhece a irmã Renata Conaccioni, é aluna lá de Marlborough. Ela tem cada pergunta que nem James Bond 007 tem. Sabe aquela pergunta? É para fulminar. E são perguntas altamente inteligentes. Parabéns, irmã Renata. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Já vou terminar, porque já estamos na finalização. Capítulo 20. Vale a pena. Do verso 1 ao verso 10. Então vim descer do céu, um anjo tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, antes que Jesus governe 1000 anos sobre a terra, Deus vai prender a Satanás aonde? No grande abismo, no poço do abismo. Então vai ficar lá quietinho durante 1000 anos o governo de Jesus. Ok. E lançou no abismo, versículo 3. Fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completasse os 1000 anos. O pecado continuará existindo sobre as pessoas de corpos não glorificados. Os glorificados não serão alvos do pecado, mas os não glorificados serão ainda sujeitos ao pecado natural, original, sem a ação provocativa de Satanás, porque ele vai estar fora de circulação. Me acompanhe, isso é bem interessante. Não mais enganar essas nações até que se completem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Versículo 4. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Agora olha que interessante. Eu não vou entrar nos detalhes agora, eu vou falar a partir daí então, na próxima aula, vamos começar exatamente aqui nesse slide. E vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem também tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte, na mão, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, vai ter um grupo de pessoas na tribulação que morrerão, serão os mártires da tribulação. Quem são os mártires da tribulação? Número 1, serão os cristãos que não participaram do arrebatamento. Eles vão chegar à conclusão que a única maneira deles obterem a salvação, é derramando o seu próprio sangue. Então terão que derramar o seu próprio sangue, não negando a Cristo, não recebendo a marca aqui e aqui, porque receberem já era. Então eles vão chegar a essa conclusão, não tem outra saída. Então, para eu perseverar até o fim e ressuscitar e receber o corpo glorificado, o que ele vai fazer? Ele já está consciente, eu vou ter que morrer, eu vou ter que derramar o meu sangue. Se eu negar a Cristo, já era. Estou no sal, no agrião e outras coisas mais. Ok. E não receberam a marca na fronte, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então eles vão ressuscitar antes do milênio, os mártires da tribulação. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem 1000 anos. Esses são os mortos ímpios que vão ficar quietinhos lá no lugar de tormentos e só vão ressuscitar depois dos 1000 anos para se apresentarem diante do julgamento do trono branco. É onde a gente começa na próxima aula. Ok. E os restantes dos mortos vão reviver até que se completasse 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esses a segunda morte, isto é, a condenação eterna. Não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e Cristo e reinarão pelos 1000 anos. Agora preste atenção, já terminamos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Verso 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Então Satanás, no finzinho do milênio, vai ser solto, porque Deus vai testar o nível do coração das pessoas. E curioso, gente que nasceu no milênio, debaixo de todas as condições aonde a glória de Deus vai encher a terra, esse grupo de pessoas, ou um grupo de pessoas, vai aceitar a sedução de Satanás para derrubar a Cristo. Ou seja, nasceram em condições excepcionais, sem pecado, sem a presença de Satanás na terra, a terra restaurada, abençoadíssima, e mesmo assim o intento do coração do homem vai ser revelado aí nesta prova final. Ok, o número dessas é como Maria do Mar. Verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, que é Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre,
onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, essas pessoas que vão se rebelar contra Jesus no final do milênio, por provocação de Satanás, que será solto, elas não vão ser exterminadas, elas vão ser lançadas vivas no lago de fogo e enxofre e vão ser atormentadas por toda a eternidade. Continuação, próxima aula, dentro desse slide. Vamos colocar de pé? Rapidinho, pode ser? 45 segundos, 45 segundos. Apocalipse 22 e 2 pode ser interpretado literalmente? Sim, isso vamos falar na próxima aula. Aí a gente vai gastar 10 minutos para falar sobre isso. Tá bom. E eu que não tenho hoje esses 10 minutos. Vamos colocar de pé? Pastor, tem uma palavra. Queridos, graças e paz. Nós, da mesma forma que tivemos na semana passada, aos alunos do CPH que vão estar se formando, fizeram lanches. E vocês todos estão convidados para poder estar participando, adquirindo, para ajudar a turma que está em formatura. Então, não saia fugindo, senão corre para aqui, verca aqui para a direita aqui, que vocês vão participar com a gente do lanche, em nome de Jesus. O pastor me fez lembrar, viajei no meu passado, aos meus 6 anos de idade, não sou velho não. Eu assisti um desenho de Hanna-Barbera chamado Leão da Montanha, que dizia saída pela direita. Então, saída pela direita, da minha direita para você à esquerda, né? Mas o Leão da Montanha dizia saída para a direita, então sai para a direita, aliás, para a sua esquerda. E não se esqueça de colaborar com os alunos do CPH. E havendo interesse dos CDs, você não é obrigado, temos 36 aqui disponíveis, mas na verdade conte com 26, porque 10 ainda vamos manter na reserva. Se na próxima aula os 10 não se manifestarem, então a gente não tem o direito de retê-los, porque os 10 reservaram, mas não cumpriram ou não puderam cumprir na sua pauta. Me procure depois, e se você quer o vídeo da primeira aula, da segunda aula e da aula de hoje, me dê o seu nome, eu anoto o seu telefone celular, estarei lhe mandando um link para você dentro do YouTube assistir-nos ao vivo e a cores e no conforto da sua casa. Amém. Tome a mão do seu irmão e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Amém. Amém. Agradecemos a presença de todos os irmãos nessa noite fria, não é? Foram corajosos, foram valentes, estiveram aqui porque estão com sede, com fome da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus. Vocês não estão aqui por causa do pastor Luiz Prestes. Você não está aí gastando seu tempo no YouTube assistindo a minha pessoa. Você está aí, tomou tempo para receber a bênção de Deus através desta que é a Palavra de Deus. A palavra que transforma, que regenera, que desperta, que levanta, que sustenta, que anima. Incendeia o seu coração gelado na fé e na expectativa do arrebatamento da igreja. Então todos vocês, corajosos, valentes de Jeová, vieram porque querem aquecer os vossos corações nessa chama de esperança chamada segunda vinda de Jesus. Oremos com a mão tomada do seu irmão. Pai amado, muito obrigado. Muito obrigado, papai, de todo o nosso coração, muito obrigado. É um privilégio estarmos na tua casa. É um dia frio, podíamos estar em casa. Alguns puderam vir por várias circunstâncias e razões. Mas nós que chegamos aqui, definitivamente somos valentes, somos corajosos, porque somos amantes, sedentos, famintos da tua palavra. Amém? Que tu recebe. Espírito de Deus, aumenta a chama no coração do teu povo, para ter mais sede, para ter mais fome da tua palavra. Aumenta essa chama. A palavra de Deus mesmo disse: por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Não deixa, meu Deus, não deixa, meu Pai, o teu amor se esfriar nos nossos corações. Pelo contrário, que a cada semana, estudando a tua palavra, cultuando a ti nos domingos e em outros dias da semana, nosso coração se aqueça, se aqueça, se aqueça, se aqueça, se aqueça, porque está escrito que perseverar até o fim será salvo. Queremos perseverar e não queremos entrar para a tribulação. Muito obrigado. Despede-nos debaixo da tua poderosa mão, na tua paz, na tua alegria em nossos corações. Como a igreja primitiva dizia: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, possamos sair daqui com o coração fortalecido e dizer, mais do que ontem: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado por cada família aqui representada, por cada igreja aqui representada, por cada valente que
que veio hoje aqui estudar a tua santa palavra. Prepara a próxima quarta-feira, dia 26 de fevereiro. Vamos entrar no mês de março estudando a tua palavra. Que coisa linda é saber que a tua palavra mantém-nos presos, sustentados, animados e, sobretudo, motivados a seguir olhando para o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, e a nossa oração que a te fazemos, agradecidos do bendito nome de Jesus. Repita comigo 3 vezes: Maranata, 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 Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Cumprimente o seu irmão dizendo: ora vem, o Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Amém. Fim das nossas transmissões aqui da Igreja Ágape, graças ao nosso técnico de som e áudio, irmão Antônio de Paula. Que Deus abençoe a todos. Muito